E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Valcer e na dica de matemática de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre raciocínio lógico matemático, né, em particular sobre os conectivos se e então. Considerando-se a proposição P. Então nós temos aqui uma proposição matemática que diz: se Rui é um bom poeta, então Jorge é atleta. É correto afirmar que a contrapositiva de P é: se Rui não é um bom poeta, então Jorge não é um bom atleta. Item B, a contrapositiva de P é: se Jorge não é atleta, então Rui não é um bom poeta. C, a contrapositiva de P é: se Jorge é atleta, então Rui é um bom atleta. D, a recíproca de P é: se Rui não é um bom atleta, então Jorge não é atleta. Item E, a recíproca de P é: se Jorge não é atleta, então Rui não é um bom atleta. Muito bem, então temos aí vários itens para serem analisados. E assim, pessoal, quem está estudando para concursos, né, que provavelmente já deve ter pesquisado sobre raciocínio lógico, né, com certeza deve ter se deparado com a tabela verdade. E a primeiro momento, o estudo da tabela verdade às vezes pode ser um pouco estranho, porque tem alguns valores estranhos, né, alguns conectivos que nós não estamos acostumados, algumas palavras diferentes, né, como por exemplo, a palavra contrapositiva. Né, será que contrapositiva é o mesmo que negação, né, de uma sentença? Então, assim, antes da gente comentar essa questão em particular, vamos primeiro entender como que funciona uma sentença matemática. Por exemplo, assim, vamos colocar uma frase um pouco mais fácil da gente conversar aqui um pouquinho para a gente entender como que funciona, vamos dizer assim, a regra do jogo. Tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui essa condição. Ó, se, né, vamos colocar, se sou cuiabano, vamos anotar aqui, se sou cuiabano, então se sou cuiabano, então sou brasileiro. Ó, vamos começar com essa frase, né, com essa sentença, e vamos entender certinho como que funciona. Observa que ela, então, ela inicia com se, né, e tem o então como conectivo que liga essas duas sentenças. Então, para a gente resumir a nossa conversa, vamos colocar assim, ó. Essa palavra então, na linguagem lógica, né, ela pode ser substituída por essa flechinha aqui, ó. Uma flechinha nesse sentido, né? Uma flechinha de implicação, tá? Nós vamos trocar também essa primeira sentença, né, que é sou cuiabano, vamos trocar por C, né, letra C da inicial de cuiabano. Sou brasileiro, vamos colocar B. Né? Então, é como se fosse assim, ó. Se C, então B. Né? Então, se sou cuiabano, então sou brasileiro. É a afirmação, vamos começar a entender ela. Então, isso é uma verdade, né? Se sou cuiabano, evidentemente que eu sou brasileiro. Né? Vamos colocar aqui essa primeira análise. Então, o fato de eu ser cuiabano implica, evidentemente, que eu sou, né, brasileiro. Isso aqui é uma verdade. Vou colocar um Vzinho para ela. Vou colocar aqui de azul. Agora, vamos analisar os outros casos. Por exemplo, vamos supor que eu nego essa primeira afirmação. Professor, como que é negação quando eu estou estudando lógica? Negação pode ser simplesmente escrita com um tiozinho. Tá? Então, não C implica B, né? Ou não C, então B. Tá? Esse não, pessoal, dependendo do abanco ou dependendo do livro, ele também traz como tracinho assim, ó, tá? Simplesmente assim. Também significa não. É negação de uma afirmação, tá? Então, ó, vamos interpretar isso aqui agora. Se eu não sou cuiabano, então sou brasileiro. E aí, é verdade? Não é? É possível ou não é?
Ó, o fato de eu não ser cuiabano implica não ser brasileiro. Por exemplo, se eu não sou cuiabano, vamos supor que eu seja mirassolense. Se eu sou mirassolense, né? Então sou brasileiro. Isso é uma verdade, né? Porém, pessoal, tem uma outra situação que atrapalha também. Por exemplo, imagina se eu tivesse nascido fora do Brasil. Vamos supor que eu fosse estadunidense. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, então, ó, eu não sou cuiabano, evidentemente, né? Se eu nascer nos Estados Unidos. Então, eu não sou brasileiro. Então, essa sentença aqui ela é uma sentença aberta. Ela não dá pra gente tirar uma conclusão sobre ela, né? Então, não dá pra gente entender. Agora, vamos no outro caso aqui, ó. Vamos negar agora o segundo. Então, cuiabano implica não brasileiro. Vamos verificar se isso aqui é verdade, se é mentira ou se depende, né? Então, ó, sou cuiabano, então não sou brasileiro. É possível, pessoal? Por exemplo, se eu sou cuiabano, é claro que eu sou brasileiro. Então isso aqui é falso com certeza, né? Não tem como essa sentença aqui ser verdadeira e nem indecisa, igual essa de cima. Então, se eu sou cuiabano, então não sou brasileiro, isso aqui é absolutamente falso. Vamos colocar aqui para essa sentença falsa. Professor, mas e se tivesse então duas negações? Por exemplo, não ser, ou seja, não sou cuiabano, implicar em não sou brasileiro. E é verdade, mentira ou depende, né? Ó, o fato de eu não ser cuiabano, né, implica eu não ser brasileiro. Por exemplo, se eu não sou cuiabano, vamos supor então que eu sou mirassolense, né? Se eu sou mirassolense, eu sou brasileiro. Então, isso aqui já é falso, né? Porque se eu não sou cuiabano, eu posso ser mirassolense. E se eu sou mirassolense, então eu sou brasileiro. Então, isso aqui é falso. Porém, pensa bem, o mesmo critério que nós usamos aqui, ó. Se eu não sou cuiabano, mas vamos supor que eu nasci em outro país, tipo os Estados Unidos. Então, se eu sou estadunidense, então significa que eu não sou brasileiro. Então, isso daqui também abre um leque para verdade e mentira. Então, no caso, depende também, né? Então, do jeito que está aqui também fica uma sentença meio que aberta, tá? O que nós estamos procurando aqui, pessoal? Ó, lembra que o título aqui da nossa dica hoje é sobre a contrapositiva. O que é a contrapositiva de uma sentença? É eu conseguir escrever uma frase equivalente a essa frase aqui em cima, porém utilizando negações, tá? Então, mas tem uma negação que funciona. Então, lembra, eu quero escrever uma sentença que seja equivalente a esta, né? Porém utilizando negações. Por enquanto aqui, ó, essa foi indecisa, né? Essa aqui foi indecisa, depende, essa foi falsa e essa aqui foi depende também. Então eu não achei nenhuma outra que também é verdadeira, né, usando algum tipo de negação. Então o que nós podemos fazer aqui agora, pessoal? E se a gente inverter o pensamento? Fazer o que nós chamamos aqui de recíproca. Aproveitando que já tem recíproca aqui nos itens, né? O que é a recíproca? Ó, cuiabano, então brasileiro. E se eu fizer o contrário? Fizer assim, ó. Brasileiro implica cuiabano, né? Vamos analisar. Então, se eu sou brasileiro, então sou cuiabano? Verdade, mentira ou depende? Ora, se eu sou brasileiro, então sou cuiabano. Se eu nasci em Cuiabá, de fato é verdade. Mas se eu sou brasileiro, não implica necessariamente que eu tenha que ser cuiabano, não é? Se eu sou brasileiro, posso ser mirassolense, né? Posso ser baiano, mineiro. Então, aqui também é uma situação que depende, né? Esses que dependem, vamos colocar uma interrogação. Agora vamos aqui começar as negações. Vamos supor que nós colocamos assim, ó. Não B implica C, né? Ó, não sou brasileiro, então sou cuiabano. Essa afirmação é verdadeira, falsa ou depende? Se eu não nasci no Brasil, tem como eu ser cuiabano? Depende ou é impossível? Impossível, né? Se eu não sou brasileiro, eu estou negando a primeira. Se eu não sou brasileiro, jamais eu vou ser cuiabano.
né? Então, não sou brasileiro, então isso aqui, essa sentença é absolutamente falsa. Vamos colocar aqui de azul só para seguir. Então, essa afirmação aqui é absolutamente falsa. Agora, as outras. Vamos colocar aqui, ó. Brasileiro implica não ser cuiabano. Vamos analisar essa daqui, ó. Se eu sou brasileiro, então não sou cuiabano, né? E aí? Verdade, mentira ou depende também, né? Por exemplo, se eu for brasileiro, né, eu posso ser o quê? Paulista? Então vai depender também aqui nessa situação. Se eu sou brasileiro, pode ser que eu seja mirassolense, né? Então, essa situação aqui também vai ser um caso onde vai depender, né? O fato de eu ter nascido no Brasil não implica necessariamente que eu não sou cuiabano, tá? Então, nasci no Brasil, então não sou cuiabano. Verdade? Depende, né? Pode ser que eu não seja cuiabano, mas pode ser que eu seja cuiabano de fato. Então, essa daqui depende também. Agora vamos analisar o último caso onde eu nego os dois. Não sou brasileiro, então não sou cuiabano. E aí, verdade, mentira ou depende? Ó, se eu não sou brasileiro, então não sou cuiabano. Ó, galera, se vocês prestarem bem atenção, isso aqui é uma verdade, porque se eu não sou brasileiro, ou seja, se eu não nasci no Brasil, é claro que eu não serei cuiabano, não serei mirassolense, não serei paulista, não serei nenhum, né, dos estados brasileiros. Então, isso aqui é verdade. Não sou brasileiro, então implica que eu não sou cuiabano. Tá? Então, até que enfim chegamos então em uma verdade. Tá? Então, diferente dessas que estão com interrogação, por quê? Pode ser que seja verdade e pode ser que não. Né? Então, todas elas têm um leque onde há uma verdade e onde há uma mentira. E a única que é verdade, com certeza, é essa última. Né? Peraí. Só escrever aqui de novo que apagou tudo. Então, não B. Então, não sei. Isso aqui é verdade. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Então, nós estamos entendendo que essa sentença ela é verdadeira e essa de cima também é verdadeira. Então, significa, pessoal, que essa é a contrapositiva, né, da de cima. Tá? Então, por exemplo, o fato de eu falar C implica B e eu falar não B implica não C são duas sentenças equivalentes, apenas escritas de modo diferente. Né? Então, como que seria o certo aqui? Seria assim, ó. Se não sou brasileiro, então não sou cuiabano. Tá? Essa seria a contrapositiva dessa frase. Não B, eu nego a segunda, né? E falo então negando a primeira. Não sou brasileiro, então não sou cuiabano. Tá bem? Então, ó, aqui nesse caso, a recíproca, né, nesse caso aqui, nem sempre é verdadeira, é falsa. Né? Brasileiro implica ser cuiabano. Depende. Então, não é com certeza. Então, seria falso, né, essa informação. Então, vamos voltar aqui para o nosso exercício, vamos analisar um por um. Então, olha só. Se Rui é um bom poeta, então Jorge é atleta. A contrapositiva de P então a contrapositiva nós já aprendemos ali que, ó, se A, eu tenho duas sentenças, né? Se A implica B, então a contrapositiva, né? Ou seja, isso aqui é equivalente a dizer que não B implica não A. Tá? Às vezes eu falo implica porque essa flechinha também significa implica. Essa flechinha que é para um lado e para o outro significa equivalente. Tá? Então, as duas têm o mesmo valor lógico.
Então, a contrapositiva de P é: se Rui não é um bom poeta, então Jorge não é um bom atleta. Primeiro, a contrapositiva eu vou começar, né, aqui no final. Ó. Então, esse aqui é o final e esse daqui é o começo. Ó. Rui é um bom poeta. Então, esse de azul é como se fosse o A e o de amarelo é como se fosse o B. Então, a contrapositiva seria: se Jorge não é atleta, então Rui não é um bom poeta. Né? A gente nega as duas partes, primeiro negando o B e depois negando o A. Então, ó, se Rui não é um bom poeta, então Jorge não é um bom atleta, então não é essa. Né? A gente risca ela. E tem B. Contrapositivo de P é: se Jorge não é atleta, então Rui não é um bom poeta. Ó, de fato, observa, não é atleta, então negou a segunda, né, que é o B. Então, ó, estamos fazendo a leitura ao contrário. Então, Rui não é um bom poeta, então negou a primeira. Então, a alternativa correta seria a alternativa da letra B. Mas vamos continuar olhando as outras. A contrapositiva de P é: se Jorge é atleta, então Rui é um bom atleta. Não, né? Usou só a segunda parte aqui. A recíproca, né? Que é a outra dá pra gente aproveitar. A recíproca de P é: se Rui não é um bom atleta, então Jorge não é atleta. Não. A recíproca que seria: se Jorge é atleta, então Rui é um bom poeta. Né? A recíproca de P é: se Jorge não é atleta, então Rui não é um bom poeta. Né? Também não é. Né? A recíproca nós já tínhamos dito ali antes. Então, a única informação verdadeira é a informação que está no item B. Portanto, o gabarito da questão, gabarito de letra B. Tá? Então, fica a dica. Se a questão envolve esses conectivos se e então, né, e fala da contrapositiva, então você já sabe que tem que negar o segundo, né, e negar o primeiro. Né? Aí você usa o então para poder ligar os dois. Então, não B, então não A. Tá, pessoal? Então, só para a gente finalizar aqui o nosso estudo sobre esse pequeno assunto de lógica matemática.